Salve, salve, galera! Vamos para mais um vídeo? Então, já deixa o like, comenta aí, ativa o sininho, dá um oi pro meu amigo aqui, Zé Caveirinha, e vamos para mais um vídeo. Eu não sei quem quer que apareça esse aqui. Já tá em alguns vídeos, tá? Não estranha não. Ainda tem o babá ali. Eu falo babá porque meu filho, quando era pequenininho, chamava de babá os Minions do meu malvado favorito. Vamos pro vídeo. Hoje a gente vai estar falando de geologia do nosso planeta. Um pouquinho, né? Então, vamos tentar ser sucinto aí. A geologia vem do grego, tá? Geo, mundo, e o logos, logia, significa razão. Não só. Significa também palavra, se eu não me engano. Então, vamos lá. Logos, é o estudo do nosso planeta, basicamente. Então aqui, ó. A geologia é uma das ciências que estudam o nosso planeta e ela é responsável por nós sabermos, por exemplo, a idade do nosso planeta ao fazer as análises e os cálculos baseando-se nos estudos das rochas que compõem o nosso planeta. Então a gente desenvolveu aí a datação por carbono e vários outros tipos de maneiras da gente poder analisar as rochas e determinar, por exemplo, a idade de determinados lugares, determinados relevos e construir as características dos vários relevos existentes aí, que basicamente é as formas que a crosta terrestre vai possuir, certo? Então a geologia foi essencial para estar determinando a idade do nosso planeta, que costuma colocar aí entre 4,5 e 4,6 bilhões de anos do nosso planeta. E a geologia também auxiliou na responsabilidade de determinar, de acordo com o Alfred Wegener, a teoria da deriva continental e depois a teoria das placas tectônicas. Então, a teoria da deriva continental dizia que os continentes estariam à deriva no oceano e que em algum momento eles foram e agora estão à deriva. Seria uma única massa territorial que se espalhou pelos oceanos. Essa única massa territorial a gente vai dar o nome de Pangeia, e esse único oceano, já que a gente não vai ter os continentes dividindo vários oceanos, a gente vai dar o nome de Pantalassa. E aí, em algum momento, essa Pangeia se dividiu e foi formando os continentes como nós os conhecemos hoje. Colocando eles então à deriva. Então, a teoria da deriva continental utilizava diversos argumentos, como por exemplo o encaixe entre os continentes. Se você pegar a América do Sul, ela meio que se encaixa no continente africano. Além disso, para que a gente tivesse um maior peso em cima dessa teoria, que vai dar o resultado da teoria das placas tectônicas no futuro, que vão estar dizendo que o que fez com que a Pangeia se quebrasse é a movimentação das placas tectônicas. Tipo, eu tenho o nosso planeta e eu tenho a crosta terrestre, e abaixo da crosta terrestre eu tenho placas tectônicas que estão boiando no magma ali e estão em constante movimentação. Elas vão ser responsáveis pela formação de alguns relevos, como por exemplo os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos são as formas de relevo mais jovens que eu tenho, que são as grandes montanhas, que são causadas justamente pelo dobramento da crosta terrestre, quando eu tenho duas placas tectônicas se chocando e fazendo com que uma empurre a outra, causando isso aqui, que é o dobramento ou enrugamento da crosta terrestre, que vai ser justamente uma montanha. Então, as montanhas, elas são as formas de relevo mais jovens, e aí eu vou estar chamando elas de dobramentos modernos. Elas não foram tão afetadas com a erosão,
como, por exemplo, os maciços antigos, que são formas de relevo mais antigas. Então, os vários agrupamentos de relevo vão estar dentro de maciços antigos, escudos cristalinos ou os dobramentos modernos. Então, voltando às placas tectônicas, a movimentação delas, uma só que se quebrou, e aí a movimentação delas, conforme elas foram se afastando uma das outras, tudo que estava acima dela, a crosta terrestre em si, também foi se afastando, fazendo com que a Pangeia se quebrasse. Então ela se quebra primeiro em duas, fazendo a Gondwana e a Gondwana para baixo, e a Laurásia, certo? E a Gondwana vai virar a América do Sul, a Antártida, o continente ali da Oceania, a África, e a Laurásia vai virar a Eurásia, vai virar a América do Norte, ok? Então, o tempo foi passando, milhares de anos. Cara, o tempo geológico é algo absurdo, é algo não dá pra gente imaginar direito. Até porque o tempo de vida, o tempo do ser humano, quando a gente pega para estudar o tempo em história, ele é diferente desse estudo que a gente está falando aqui do tempo geológico. Porque o tempo de história vai levar em consideração o tempo de vida de um ser humano. Então, 100 anos é uma vida, age muito mais do que uma vida. Se a gente estiver falando de períodos anteriores, onde a expectativa de vida era menor, era de 40, 50, 60 anos, dependendo do lugar, dependendo da época, do recorte geográfico, do recorte histórico. Então, a gente vai estar falando lá de anos, de centenas de anos. Agora, a geologia, a gente está falando de milhões de anos, então a gente vai estar dividindo aí em eras, períodos, íons, certo? Que é a que a gente chama de tabela geológica, que a gente vai analisando os períodos, por exemplo, o período, a era mesozoica, que foi a era em que existiram os dinossauros, ela é dividida em Triássico, Cretáceo e Jurássico. Cretáceo lá primeiro. Então, esses três períodos dentro dessa era mesozoica caracterizam-se por espécies de dinossauros diferentes. Então, tipo, o tiranossauro não viveu no Jurássico, por exemplo. Tem um monte de dinossauro que você vê, por exemplo, no Jurassic Park desse da vida. Quando você está vendo aquele filme, aqueles dinossauros que estão ali, muitos deles nem viveram na mesma época, não viveram juntos, viveram em períodos diferentes. A gente está falando de papo de milhões de anos, certo? Então, as placas tectônicas foram responsáveis pela quebra da Pangeia e a formação dos continentes como a gente vê hoje. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisinha aqui. Ó. Acho que aqui não é tão relevante, mas a gente pode estar falando. É relevante para quem queira, por exemplo, se aprofundar no assunto, mas para não deixar o vídeo muito maior do que ele já está, a gente vai aqui. A geologia é uma área muito ampla, tá? Sendo difícil citar todas as suas áreas. Então eu vou citar algumas delas aqui. Vou até pular algumas, porque o vídeo já está ficando com mais de 10 minutos. Eu não quero um vídeo muito grande. Então, geologia estrutural, que estuda a estrutura da Terra. Geologia histórica, o estudo das eras, períodos e idades geológicas, como eu acabei de falar com vocês aqui. Geologia econômica, que estuda as riquezas minerais, tá? Por exemplo, eu vou encontrar bacias sedimentares, e dentro dessas bacias sedimentares eu vou encontrar fósseis, e dentro desses fósseis vou encontrar dentro das bacias sedimentares os combustíveis fósseis, o petróleo, por exemplo, carvão mineral, o gás natural, então, essas riquezas. Geologia ambiental, que estuda os impactos ambientais e dos riscos ecológicos. A geofísica, que estuda a composição e propriedades físicas dos elementos, das rochas, por exemplo. Aí a gente vai ter a divisão dos tipos de rochas, os agrupamentos, rochas magmáticas, sedimentares, metamórficas. A gente vai falar disso de um videozinho aí. Ó, a geomorfologia, que é o estudo das formas da superfície terrestre. O que são as formas da superfície terrestre? Relevo. Hidrogeologia, que é o estudo do curso dos rios subterrâneos. Então, entenderam, né? Tem a astrogeologia, topografia, sedimentologia, tem geologia para dar e vender. Então, se você quiser se aprofundar nos assuntos aí, você já está aí pronto para fazer tua geologia, tua faculdade de geologia, e depois faz uma pós-graduação ou uma especificidade dentro de uma dessas áreas aí. Vamos trabalhar. Então, gente, até o próximo vídeo, a gente vai voltar nesse assunto para falar um pouquinho mais, tá? Fui!